é sábado e como vocês viram, a gente começou o dia montando móveis da IKEA. Tô muito feliz que o meu sofá chegou, o meu sofá novo, mas nem consegui aproveitar ele ainda, já tô na rua, né? Então, na verdade chegou a minha nova mesa, então eu tenho uma mesa de trabalho maior, a outra era bem pequenininha, então eu tenho uma mesa maior agora. Essa mesa tem um armário embaixo, que eu preciso de espaço para guardar coisas, principalmente as coisas da Caju, e um sofazinho novo, então tô muito feliz. Porém, como eu disse, não consegui nem aproveitar ainda, porque tô indo para um encontro de brasileiros aqui, promovido pelo um casal de amigos, e enfim, então eu vou pro outro lado da cidade, em um parque que chama Casa de Campo. Eu já fui lá perto uma vez, mas eu nunca fui nesse parque, então vou conhecer também esse lugar. Tô indo encontrar uns amigos pra gente ir pra lá, que muito legal, que eles são meus amigos do Brasil, de São Paulo, e vieram pra cá, mudaram pra cá agora, então tô muito feliz também de ter mais amiguinhos aqui. Está super, super calor, gente, tá uma vibe verão deliciosa, e acho que já tá uns 30 graus mesmo aqui, e enfim, tá perfeito, eu amo. Então eu vou registrando aqui um pouquinho do evento de hoje pra vocês. Depois, quando eu voltar, eu termino de arrumar as coisas de casa, mostro como ficou a sala, como ficou meu escritório. E amanhã vamos logo cedo para um evento da Caju e vou mostrando tudo pra vocês. Tô bem animada, sejam bem-vindos a mais um vlog.
Hoje já é terça-feira. Mostrei aí tudo que fizemos no final de semana. Foi bem gostoso, mas fiquei super cansada porque foi muito movimento, foi muita coisa, mas foi ótimo. E hoje estamos indo fazer o cabelo e as unhas num salão novo, maravilhoso, mas a minha cabeleireira é de sempre. Então a gente vai lá fazer hoje, vai ser super legal. Vou mostrando pra vocês. Eu falei pra Tati, minha cabeleireira, que ela pode fazer o que ela quiser. Então vamos ver como é que eu vou voltar. E ontem eu não fiz muita coisa, ontem eu fiquei um pouquinho mais descansando, resolvendo umas coisinhas no computador e assistindo Ginny e Georgia. Não sei se vocês já assistiram, mas eu tô achando bem legal, super divertida e muito boa. E é isso, então foi uma segunda-feira a mais com carinha de meio domingo, meio começo da semana. E hoje a gente tem esse compromisso, depois também tenho terapia, então acho que vou levando vocês pra ver meu dia, mas vai ser mais um dia corridinho, é isso. Oi, aparecendo aqui super loira, né? Já vamos falar um pouquinho sobre isso. E quero falar com vocês de uma coisa que me passa todo mês e aí quero bater um papo sobre isso. Mas antes, deixa eu aproveitar e mostrar, já que a gente começou o vlog mostrando, montando as coisas, então eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Esse aqui é o nosso novo sofá, tá? Ele é assim, super básico da IKEA. Eu particularmente gostei muito porque eu odiava muito o sofá anterior, então eu achei básico, confortável, atende às necessidades, cabe 3 pessoas. E aqui temos o novo arranhador de gatos, né? A gatinha já está dormindo ali. A outra não, falou, vou ficar no chão mesmo no negócio que você comprou na Temu e dane-se, tudo bem. Mas elas estão começando a estrear a árvore delas. E essa aqui é a minha nova mesa de trabalho, que agora tem esse móvel aqui pra eu guardar coisas, porque antes não tinha, e aí eu tava sem muito espaço. Essa mesa também é maior do que antes, comprei essa tábua aqui, usei os mesmos pés desse lado aqui, os mesmos pés da mesa anterior, e aí esse lado não tem o pezinho porque esse móvel segura. E aqui ela chegou, ó. Então foi isso que montamos, compramos, minha sala então está meio que nova pra mim, pelo menos, eu tô muito feliz com ela. O robô acabou de ligar, vai terminar de fazer a limpeza dele, que tava sem bateria. E então, depois que o robô parar de fazer a faxina dele, eu quero sentar e bater um papo com vocês. Bom, amigas, vamos lá, vamos hablar. Gente, eu tô amando esse cabelo, ainda tô me acostumando. Ainda mais porque eu clareei a sobrancelha também, pra ficar mais ou menos da mesma cor da raiz, então tô meio que estranho. Porque minha sobrancelha é bem grossa. Mas vamos lá, quero falar com vocês sobre o seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual, vamos falar sobre o ciclo da mulher, sobre as mudanças de energia, de disposição, de cobrança e tudo mais. Por quê, gente? Porque assim, acho que vai fazer já uns 3 anos que... Enfim, eu tô fazendo terapia, só terapia assim,
Já vai fazer... Eu comecei na pandemia com essa terapeuta que eu tô fazendo agora, então vão fazer 6 anos que eu tô com ela, agora no meio... Já fez, porque eu acho que eu comecei bem nessa época do ano, assim, em junho, sabe? E então, nesses 6 anos, a gente tem mapeado muito bem, principalmente nos últimos 3 anos, a mudança minha psicológica, de clareza mental, de um monte de coisa durante o meu ciclo menstrual. E nesses últimos 2 anos, a gente se deu conta que eu tenho muitos sintomas e muitas coisinhas de uma coisa que se chama TDPM, né? Então chama transtorno distrófico pré-menstrual. Eu já tinha lido isso em inglês, que aí você pode encontrar como PMDD, tem bastante conteúdo na internet. E basicamente, gente, isso é o seguinte: você tem. Muitas mulheres sofrem disso. Muitas não são diagnosticadas porque, enfim, TPM generalizada é uma coisa muito normal, assim, né, de falar. Então, quando é uma questão desse transtorno distrófico pré-menstrual, quando você tá passando por essa questão que é como se fosse uma TPM muito piorada, muitos médicos às vezes nem sabem que isso existe e tantos outros às vezes nem te diagnosticam, não perguntam, não averiguam, às vezes acham que ela tá sendo dramática, isso aí é normal, toda mulher passa por isso, etc. E o que acontece, gente? Eu percebo que 10 dias antes do meu ciclo, antes da minha menstruação, eu fico muito mal, mas assim, muito mal, ao ponto de eu achar que eu sou outra pessoa. E quando eu comecei a ler sobre isso, eu vi que justamente o que acontece muito? A gente tem essas oscilações hormonais, então, para quem tá pela primeira vez pensando ou vendo sobre isso, ou nunca se aprofundou, ou nunca mapeou seu próprio ciclo e tudo mais, a gente tem algumas fases. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, no aplicativo que eu uso pra mapear a minha menstruação, é o seguinte. A gente passa pela menstruação em si, que é a fase do nosso período. Depois, a gente tem alguns dias na folicular, que é quando o nosso corpo está ali aumentando novamente os nossos hormônios, fazendo uma limpeza, etc. Daí, a gente chega no nosso pico hormonal, que é a nossa ovulação. E todos esses períodos, gente, ele é bem curtinho, né? Então, menstruação aí depende do seu ciclo. Aí, você entra na folicular, você está ovulando. E aí, então, tem a bagunça toda aqui, que é o ciclo, a parte maior, que é a fase lútera, ou luteral, que fala em inglês, enfim. E essa fase aqui é a hora que eu fico muito mal, que é literalmente 1/3 do meu mês, basicamente. E eu percebia que, por exemplo, se vocês verem meu vlog anterior, vocês vão ver que eu tava super animada, que eu tava fazendo coisa, a vida é maravilhosa, tudo é lindo, incrível, tô muito feliz, etc. Vou fazer exercício, vou me movimentar e aí, tipo, isso aí é o que tá movimentando a minha vida e tudo mais. E entramos nessa semana, que como vocês podem olhar aqui no aplicativo, como faltam exatamente 6 dias pra minha menstruação vir, significa que eu já estou no meu 4º dia desses dias que são terríveis. E aí o que acontece? Eu não tenho disposição e motivação pra fazer absolutamente nada. Não tem quem me empurre pra fazer um exercício físico. Não tem atividade do meu trabalho ou das coisas que eu faço que eu amo que pareça interessante nessa fase. Não tem roupa que eu vista que eu me sinta bem. Não tem um dia desses dias que eu não passe pensando que, cara, qual é o ponto da vida, tá tudo dando errado, tudo tá uma merda. O que não é verdade, eu sei conscientemente que nada disso é verdade. Mas basicamente você entrar em um estado depressivo, não é que você tenha necessariamente depressão, mas você entra no estado depressivo nesses dias por conta dessas oscilações hormonais. E, gente, muitas mulheres já entram nisso normalmente por conta desse período pré-menstrual, que tem coisas que são mais normais, entre aspas, nada disso deveria ser considerado muito normal, mas que acontecem por conta da mudança que a gente tá passando hormonalmente. Isso mexe também com a química do nosso cérebro e várias coisas. Mas tem algumas pessoas que passam isso num nível que acaba sendo até disfuncional. Ou seja, a gente tem dificuldade de fazer as tarefas do dia, a gente tem dificuldade de socializar, a gente tem dificuldade de muita coisa por conta desse período. E, infelizmente, a nossa agenda não tá tão sincronizada, né, quanto a gente gostaria,
com a questão do nosso ciclo. Então a gente precisa ir trabalhar do mesmo jeito. Se tem uma reunião importante, ela precisa ser feita. Se, enfim, não importa muito qual é a fase que a gente tá na vida, corrida, capitalismo, trabalho e tudo mais. Então a gente tem que engolir as nossas emoções e tentar seguir a vida. E isso só vai piorando esses sintomas, porque quanto mais você guarda essas coisas, o outro mês parece que é pior, e parece que é pior, e parece que é pior. Então, assim, eu tenho tentado estar cada vez mais consciente de que fase eu tô, até pra eu não ser tão dura comigo nessas fases, porque como eu disse, gente, hoje é quarta-feira. Segunda-feira eu acordei que, tipo assim, o mundo podia acabar e eu ia embora junto. Porque, assim, nada fazia sentido. Eu tava muito triste, eu tô infeliz com todas as coisas que estão acontecendo e tal. Gente, não tem nada acontecendo, entendeu? Só que esse ciclo, na questão até de pensamentos repetitivos e tudo mais, faz muito com que a gente seja disfuncional, no sentido de que não consigo me movimentar para fazer as coisas que eu, em teoria, preciso fazer. E também entra muito numa linha de autossabotagem. Então é muito normal, nessa época, nesse momento, as mulheres que sofrem disso ter tendência a querer sabotar o próprio relacionamento, a querer sabotar o próprio trabalho, a não conseguir fazer as coisas, a sair completamente da dieta, mas assim, como se vamos chutar o balde e nunca mais ver, porque não faz sentido nenhum, nem existir um balde pra ser chutado. São coisas que geram muita impulsividade, geram muita tristeza, gera bastante esse estado de depressão, como eu disse, de tipo, quero entrar no quarto, quero chorar, não quero fazer nada, não quero ver ninguém, odeio todo mundo, a culpa é do meu parceiro, a culpa é da minha família, a culpa é do meu chefe, e tudo é ruim, nada tá dando certo, minha vida é horrível. Esse é o ciclo terrível que a gente entra nessa fase por puro e não digo exclusivamente, mas com um grande impacto hormonal. Então, assim, se você tá se relacionando um pouquinho com o que eu tô contando pra você, como eu disse, eu percebi esse padrão faz 3 anos e eu tenho tratado isso já faz 2 anos e eu tenho tratado, inclusive, de maneira medicamentosa, é assim que fala, né? Medicamentosa. Por quê? Porque realmente eu percebi que eu não tinha como seguir com esse ciclo dessa maneira. Eu me sentia bem 10 dias, muito mal mais 10 dias, e depois estava morrendo de cólica e tentando sobreviver pós mais uns 10 dias. Acabou o mês, né? Na verdade, o ciclo é de 28, né? Então, basicamente isso. E eu falei, não dá pra um terço do meu mês tá tão mal que eu passo basicamente o outro terço me sentindo mal pelo como eu agi antes, tipo assim, não me reconhecendo naquela outra semana, e a semana da própria menstruação, né? Então, assim, eu falei, cara, não dá pra ser dessa maneira. Então, eu continuei o tratamento com a minha psicóloga, passei também com uma psiquiatra. Ela me receitou o remédio, que inclusive eu tomo só um pouquinho antes do período menstrual, que é o tipo de tratamento para esse tipo de transtorno. Olha que engraçado, não é um tratamento onde você, quando você é diagnosticada com depressão, com ansiedade, que muitas vezes você faz o tratamento do remédio, do medicamento, com uso contínuo. Então, é um uso pontual. E, claro, isso tem que ser passado por um psiquiatra, de acordo com o teu histórico. No meu caso, a minha médica foi lá, escreveu um relatório do que ela estava acompanhando comigo, nas sessões, etc. O que a gente estava mapeando. Passei com a psiquiatra, explicamos, conversamos, etc, etc. Até que a gente fez o teste. Inclusive, ela me passou um primeiro remédio que eu não me adaptei, me fez muito mal. Tive que testar um segundo e aí ajustar a dosagem, que é super baixa, mas já me ajuda demais nesses dias a ser minimamente funcional, como por exemplo estou gravando esse vídeo, porque a vontade é desaparecer da face da Terra, então obviamente não gravar nada, não aparecer, etc, etc. Então esse é um ponto muito importante, eu acho que a gente tá consciente de que nós mulheres vivemos com ciclos, e esses ciclos precisam ser respeitados, que tem níveis diferentes de TPM e que quando ela chega a ser disfuncional é muito importante a gente procurar um auxílio médico, porque existe sim essa doença, esse transtorno distrófico pré-menstrual que precisa ser tratado para que a gente consiga minimamente se sentir bem durante, né, o mês inteiro. Então, eu queria primeiro acender essa luz aí, se por um acaso você sente que você tem esse padrão de autossabotagem. Eu percebia que, por exemplo, era só chegar nesses dias antes da minha menstruação que eu tava brigando com meu namorado, que eu tava querendo pedir a conta do trabalho, que eu tava
surtando, em outras palavras seria surtando. E que isso não era normal, isso não é o meu padrão. Então, eu percebi que isso não era o normal também entre as minhas amigas, que o meu ia um pouco mais além da curva, e foi por isso que a gente conversou e chegou a essa conclusão, e aí iniciei todos os tratamentos. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa é justamente tentar, na medida do possível, eu sei que isso não é possível muitas vezes, por conta do formato do mundo que vivemos, que é totalmente feito para homens e não para mulheres, então é pro ciclo do homem, não pro ciclo da mulher, mas é tentar organizar a própria agenda para que ela facilite justamente esse nosso estado, né? De tipo assim, eu vou estar sem tanta força, sem tanta energia, com pensamentos que podem deixar mais para baixo, nessa semana antes da minha menstruação, então que tipo de atividades eu posso evitar nessa semana, que tipo de tarefas eu posso evitar essa semana, posso jogar para outra, e vice-versa, né? Então, isso a gente só consegue fazer quando a gente sabe do nosso ciclo, sabe como a gente se sente e tá conseguindo mapear isso. E também quando é possível, né, gente? Que eu sei que é muito difícil um chefe virar pra você e falar assim, olha, você precisa fazer a apresentação do fechamento do mês com tudo tal, e você tá se sentindo o cocô do cavalo do bandido, você não quer aparecer na frente, você não quer falar, você tá se sentindo muito mal com a exposição, você tá com medo de julgamento, você tá com várias questões aí da sua cabeça que não é o seu normal. Você não pode falar, vamos remarcar pra semana que vem, porque tem que ser naquela semana, pronto, e acabou. Então, por isso que é tão importante também a gente ter esse acompanhamento psicológico, psiquiátrico e tudo mais, tratar isso, porque senão fica inviável. Senão você vai estar lá fazendo sua apresentação e vai ter que sair correndo pra chorar no banheiro, porque é assim que a gente se sente, vou fazer o quê, né? Ou vai querer ir no RH pedir a conta. Então, é muito importante estar atento e, quando possível, organizar a agenda para isso. Então, você já sabe que você tá na TPM, tenta nessas semanas não fazer hora extra, realmente descansar, relaxar, coloca banhos relaxantes aí, não marca muita socialização, muita festa, muita coisa, ou não se cobra demais para fazer exercício muito pesado, porque você não vai provavelmente conseguir, você vai estar só se machucando, só se frustrando. Então, eu acho que é muito importante a gente também ser bastante empática com a gente nesse período, tirar um pouco da culpa, porque o ciclo da culpa também é um sintoma dessa fase. Então, estar atenta, estar mapeando e buscar ajuda quando precisar, eu acho que são as coisas mais importantes. E eu resolvi gravar isso justamente porque eu percebi. Falei, cara, o vídeo do mês passado, eu tava totalmente diferente. Eu tava com muita energia e vontade de fazer as coisas, tal. E essa semana eu marquei uma das aulas coletivas pra fazer de exercício. E eu simplesmente nem fui. Eu nem me dei o trabalho de desmarcar. Eu não fui, eu não saí de casa, eu não consegui ir. Eu falei, cara, como é que semana passada eu consegui fazer tanta coisa e essa semana eu não tô conseguindo fazer nada? E eu sei que é por causa disso. E eu sei como eu me sinto. Principalmente se eu não tô medicada, porque como eu tenho que tomar X dias antes da minha menstruação, às vezes eu esqueço. E aí, em vez de tomar 10 dias antes, eu começo a tomar 9 dias antes. E aí, aquele um dia já estraga aí a coisa, né? Então, também tomar o remédio direitinho quando tiver que tomar. Então, assim, aí eu falei, cara, eu vou falar disso no vlog. Por quê? Porque é isso. Porque eu sei que minha audiência aqui, a maioria é mulher. Muita mulher passa por isso e não tá consciente. Até quando eu vou falar aqui, gente, eu consigo perceber o quanto a minha linha de raciocínio fica diferente quando eu tô nessa fase. Até pra falar eu não encontro as palavras, eu fico mais redundante, eu fico mais repetitiva, porque é isso que acontece. Então, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, sobre a normalidade disso, conversar com parceiros, porque às vezes também isso vai desgastando o relacionamento, que às vezes a gente não consegue estar num relacionamento, porque parece que a gente, uma vez no mês, simplesmente é louca e surta. E não é isso, gente. É simplesmente a gente tem muita doença subdiagnosticada, subtratada, que a gente precisa falar sobre. Então, eu acho muito importante trazer esse assunto, começar esse diálogo, começar esse debate. Eu fiz muita pesquisa, então me conta nos comentários se você já sentiu isso, se faz sentido pra você, se você conhece alguém que sofre com isso, se você acha que você é subdiagnosticada, me conta aqui, porque eu tenho um conteúdo um pouco mais longo e profundo sobre isso que eu posso trazer em outro vídeo, que eu acho que é importante a gente falar. Então eu posso trazer um pouquinho mais sobre detalhes da minha experiência, posso trazer a questão dos sintomas mais comuns, outras coisas naturais que ajudam muito a amenizar.
Muitas vezes, gente, essa fase, ela é uma consequência do nosso mês. Isso também é uma coisa que eu já percebi. Se eu tô no mês que eu tive muito estresse, eu tive muitas mudanças, se eu tive muita coisa, assim, emocional que eu passei, essa fase antes da minha menstruação é simplesmente caótica. Às vezes nem o remédio me ajuda tanto. E outras vezes não. Outras vezes o mês foi mais tranquilo, então eu passo por essa fase de uma maneira um pouco mais tranquila, ainda sentindo sintomas, eu consigo passar por eles de uma maneira mais leve. Então, eu acho que é isso, que a gente pode começar esse debate, levantar esse debate, esse assunto que é muito importante. E, obviamente, queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que você acha, o que você está atenta ou não, há quanto tempo, se você mapeia seu ciclo ou não. Eu indico muito esse aplicativo, gente, ele chama Stardust. Eu acho ele muito bonito e fácil, intuitivo de usar. Ele também tem uma partezinha pra você colocar os sintomas, e aí você consegue ter um relatório meio que do seu mês, como foi, e tal. Então, eu acho ele top, chama Stardust. E vou deixar, inclusive, na descrição o link pra vocês baixarem ele e vocês vão ter acesso, acho que a versão premium dele por um mês, 15 dias, não sei. Tem um teaser, mas eu sou bem sincera, eu uso a versão gratuita e pra mim já é muito boa. Então, eu aproveitei o cupom de outra amiga, usei a versão paga aí por um tempinho, vi umas coisinhas e tal, mas a gratuita já me ajuda muito. Então, eu vou deixar o link se vocês quiserem mapear o ciclo de vocês por esse app. Ele traz notificação todos os dias, são notificações muito engraçadas, inclusive, sobre a questão do nosso ciclo, como a gente tá se sentindo e tal. Então, é isso. Eu vou tentar não me prolongar muito mais, porque eu já falei 17 minutos aqui. E como eu disse, nessa fase, minha cabeça não funciona na mesma velocidade, eu falo mais devagar e eu me confundo mais, eu me atrapalho mais, então é isso. E a gente segue aí conversando, mas provavelmente eu esteja um pouco mais sumidinha e só mostrando pra vocês um pouquinho do restinho da minha semana.